Na aula de hoje a gente vai falar de cilindros. O que é cilindro? É a união entre dois círculos em planos diferentes. A gente vai ver isso no slide mais para frente. Primeiramente, eu quero falar que é um conteúdo muito presente nos vestibulares, inclusive no Enem ele tem caído bastante, porque está muito presente no nosso dia a dia. A gente consegue ver muito isso. Onde que eles estão presentes? O próprio papel higiênico, que ele é enrolado, ele acaba assumindo a forma de um cilindro. A embalagem do Toddy, a embalagem do Nescau, uma garrafa d'água, ela pode assumir um formato cilíndrico, copos, canecas, macarrão, tem muita coisa que tem esse formato. Então, isso acaba fazendo com que os vestibulares gostem bastante dessa figura. Primeira coisa que a gente vai ver na aula de hoje são os elementos do cilindro. Por que a gente vai ver os elementos dele? Por mais que ele tenha muitos elementos parecidos com outras figuras geométricas espaciais, ele tem uma coisinha que é só dele e do cone. Primeiro, ele tem um eixo. O que é o eixo? É o segmento de reta que liga os dois centros das bases. Como que é isso? Como que eu sei o que é o eixo? Vai passar certinho no meio do cilindro, é como se fosse um fio. Se você rodar esse fio, o cilindro todo roda. No próximo slide a gente vai ver certinho porque que a gente chama de eixo. Por enquanto, só guarde na cabeça que é o segmento que liga o centro das duas bases. Tem o raio, que é comum no círculo, na circunferência, que é a distância do centro da circunferência até a borda. O O' e o O são os centros das bases, o H vai ser a altura, e aí vem o elemento diferente do cilindro, o que torna ele e o cone diferente do resto, que é a geratriz. Ele vai ter uma definição bem difícil, assim, bem estranha, que é o segmento paralelo ao eixo que liga as duas bases, sendo as extremidades dele localizadas nas circunferências das bases. É muito difícil. É muita palavra difícil. Como que eu vejo que é uma geratriz? Vamos pensar assim. Um círculo, ele tem a borda, que a gente chama de circunferência. É só o limitezinho dele. Se uma reta sair paralela ao eixo, ou seja, ela nunca vai se encontrar, vai estar certinho, um do lado do outro com o eixo, e for da borda de um círculo até a borda do outro círculo, a gente chama de geratriz. Como que a gente vê isso? Eu trouxe uma imagem aqui, que é ó, o primeiro ponto, a ponta dele tá certinha na circunferência da base de cima. Ela desce reto até a circunferência da base de baixo. Se ela desceu reto, o cilindro tem que ser reto, senão não é geratriz. No caso do lado, a gente tem um cilindro oblíquo. Então, a geratriz tem que ser um segmento de reta meio tortinho também, para acompanhar o eixo do cilindro. Senão, não vai ser geratriz. A gente vai ver isso melhor nesse slide que eu vou colocar agora. A gente vai falar dos elementos, das características gerais de um cilindro. O cilindro ele é um sólido de revolução. O que é isso? Você vai pegar uma figura plana, você vai encostar ele como se fosse você encostasse num fiozinho, num caninho, e você vai rodar. Quando você rodar, você vai ter uma figura de revolução. O cilindro a gente obtém através de um retângulo. A gente colocou um retângulo aqui no eixo e rodou esse eixo. Rodou ao redor dessa linha aqui. Ele vai acabar rodando, formando um cilindro. Ah, mas por que você trouxe isso? Isso daí não é algo meio
fora da realidade do Enem, eu trouxe esse daqui porque em um dos últimos 3 Enems, eu não lembro qual, ele, talvez até um pouquinho mais para trás, ele trouxe uma ampulheta, que ao invés de ser um cilindro, é a união de 2 cones. E ele perguntava como que você ia fazer ela por meio da revolução. Na aula que vem eu trago esse exercício para a gente, só que no caso do cilindro, se ele der um exemplo, ele perguntar, é sempre com retângulo. Encaixou um retângulo e rodou ao redor do eixo, ele forma um cilindro. Eu trouxe a definição dele, que eu falei lá no inicinho, que é a união entre 2 círculos localizados em planos diferentes. Como a gente está vendo aqui na imagem... Opa, cadê meu mouse? Achei. Aqui na imagem do lado, a gente tem 2 quadrados, que são os planos. Em cada um deles, a gente tem um círculo. Quando a gente liga esse círculo, essas linhas aqui vão ser as geratrizes, porque está na parte externa, está no limite, está na borda dos círculos e liga até a borda do outro, paralelo ao eixo. Então a gente acaba tendo um cilindro. Trouxe essa definição mais para, se por um acaso der a louca no pessoal que faz o Enem e fazer uma questão mais conteudista, ou se isso ajudar a tranquilizar vocês em uma possível questão do Enem. O cilindro ele pode ser reto ou oblíquo. É mesmo esquema das figuras anteriores. Se tiver retinho, a gente chama de reto. Pode estar até deitado, mas se for retinho, é reto. Se parecer que alguém escorou nele quando ele estava secando, ele entortou, ele está meio tortinho, bateu um vento, ele inclinou, ele é chamado de oblíquo. Agora vem algo muito importante, que é a definição da altura no cilindro. É a menor distância entre os círculos, ou seja, a altura é a menor distância entre as bases. Raul, por que você falou que isso é muito importante? Por que a menor distância entre as bases vai ser a altura? Isso não é meio redundante? É porque, por causa da geratriz, muitos exercícios vão dar um cilindro oblíquo. E ele não vai te dar altura, ele vai te dar geratriz. Se você entender que a geratriz é a altura, que no caso a geratriz vai ter o mesmo valor da altura para um cilindro reto, quando cair um cilindro oblíquo, você vai acabar se enganando. Porque a geratriz vai ter um valor maior do que a altura. E isso a gente vai ver mais para frente como que a gente calcula. Mas no cilindro a gente tem que decorar que a altura é a menor distância entre as duas bases. O último aspecto das características gerais do cilindro que eu quero mostrar para vocês é a planificação dele. Por mais que pareça algo simples, por mais que pareça algo desnecessário, o Enem gosta muito de planificação. Muito mesmo. Cai, de vez em quando, cai a planificação de uma pirâmide, de um prisma e coisas assim. Então, para o Enem, eu preciso que vocês consigam enxergar um cilindro montado e consigam enxergar a planificação dele também. Lembrando que se os 2 círculos tiverem um do lado do outro e não um de frente para o outro, não vai formar um cilindro. Na planificação do cilindro, a gente consegue chegar um retângulo e 2 círculos, um de frente para o outro. Nunca do lado, sempre um de frente para o outro. Tendo visto todas essas características, a gente vai para outra parte da aula, que são as equações, as contas. Para isso, eu vou abrir o pente aqui atrás e já coloco ele para vocês. O que são essas equações? São as equações que vocês vão precisar para o Enem. Por que eu falo vocês vão precisar?
Porque normalmente o cilindro aparece no Enem. Ano passado a gente teve uma questão dele um pouco mais elaborada, um pouco mais difícil. Eu trouxe para a gente resolver no final dessa aula, mas não é todo ano que cai. Porém, dentre as figuras espaciais, ele cai muito. Então, muito importante saber. A área do volume dele muda alguma coisa? Não muda nada. O cilindro não tem bico. Se não tem bico, ele é a mesma coisa dos outros. Área da base vezes a altura. Ah, mas como que é a área da base do cilindro? Eu não lembro, eu não sei, eu não aprendi. Então vamos lá. Toda vez que você for calcular a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, para calcular a área do cilindro, o volume do cilindro é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Porque é como se você estivesse calculando várias áreas de círculos até chegar no fim. Aí que você consegue o volume. Então, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Área do cilindro, volume do cilindro, área da base, vezes a altura. Eu estou repetindo bastante porque é o mais provável de pedirem no Enem. O que tem a maior chance de pedirem no Enem é justamente o volume do cilindro. Então tem que ficar muito esperto com isso. Depois, a gente vai falar do cálculo da altura do cilindro oblíquo. Raul, por quê? Um exercício muito característico de vestibulares no geral, não tanto do Enem, ele te dá um cilindro torto, um cilindro oblíquo, e pedir o volume. Você está lá fazendo na ansiedade, na pressa, na emoção, no calor do momento, você acaba esquecendo de que a geratriz do cilindro oblíquo não é igual à altura. A geratriz só tem o mesmo valor da altura no cilindro reto. Então ele vai chegar lá, ele vai te dar o valor de π, vai te dar o raio, vai te dar uma distância que você não vai entender para que ele deu aquela distância, e ele vai te dar a geratriz. Você fala, pô, eu consigo calcular. Você faz a fórmula certinha com a geratriz, quando chega lá, você erra a questão. Por isso eu vou ensinar vocês a calcular a altura tendo a geratriz dele. Onde que eu mexo? Calma aí. Eu só achei o pente. Para isso a gente está aqui no pente. Eu vou fazer um cilindro oblíquo aqui para vocês. Um cilindro aqui, um círculo aqui, um círculo aqui. Ele está meio tortinho, não tanto quanto era para estar, mas ele está tortinho. O que importa é a intenção. Geratriz, aqui é a altura e aqui é a distância. O que é essa distância? Chamam também de distância oblíqua. É a distância entre o limite das duas bases, o final das duas bases. Você pode ver que a base de cima dá um pouquinho mais para a direita do que a base de baixo. A distância entre essas duas no eixo horizontal vai ser esse desenho. Se a gente... Oh, caramba, errei. Se a gente pegar a altura, o desenho e a geratriz, a gente vai ter um triângulo retângulo, que eu vou jogar bem aqui. O torto é a geratriz, está bem aqui. O que está na frente da geratriz a gente chama de altura. Embaixo o desenho. Opa, você vê aqui que ficou meio estranho. Ups. Enfim, formou o desenho. Não vai sair um desenho tão bom. Lá por Pitágoras a gente aprendeu que a soma dos quadrados dos catetos é igual aos quadrados da hipotenusa. Então, a gente, sabendo disso, qual é a hipotenusa? Lado maior. O maior é a geratriz. Então, Ui, meu mouse falhou. Geratriz ao quadrado é igual cateto ao quadrado, a gente pega a altura, mais cateto ao quadrado. Em outras palavras, tendo a distância oblíqua, a distância entre as bordas das duas bases,
tendo a altura, a gente consegue achar a geratriz. O mais provável é ele te dar a geratriz, esse daqui, ele te dá a distância oblíqua e ele pedir para vocês a altura. Então, tenham em mente como calcular a altura de um triângulo oblíquo. Não é tão provável de cair o retângulo não. Não é tão provável de cair o cilindro oblíquo no Enem. Mas é legal saber, nunca se sabe se esse vai ser o ano que eles vão cobrar. Voltando lá para o nosso slide, a gente também tem a SL. O que é SL? A gente chama... Eu estou colocando as áreas como... Era para eu estar colocando todas como essa, mas coloquei só algumas. Para não confundir com outras possíveis letras. SL é superfície lateral. Área lateral. É aquele retângulo que tem no cilindro. Para a gente achar ele, a gente tem que lembrar da planificação do cilindro. Para isso, eu vou voltar lá no pente. Eu vou limpar o pente aqui. Não salvar. A planificação de um cilindro é mais ou menos isso. Um círculozinho aqui. Um círculozinho assim. Esse é mais ou menos um cilindro. A gente sabe que essa linha, vou até colocar de cor diferente. Cadê uma cor aqui? Essa linha bem aqui. Vou voltar. Essa parte do retângulo aqui tem que ser tem que ser exatamente igual ao comprimento da circunferência, que é essa parte bem aqui de fora. Porque se a parte do retângulo, a parte em verde, for maior, o cilindro não vai fechar. A base dele vai ser muito pequena. Se for menor, a base vai ser muito grande, vai sobrar o círculo. Então, o lado do retângulo tem que ser exatamente igual ao comprimento da circunferência. Quando a gente volta para cá, a gente vê que a área lateral, a superfície lateral, é 2πr vezes h. Tá. Por que 2πr? A fórmula do comprimento da circunferência, do quanto mede ela assim, é 2πr. Como o lado maior é 2πr, o outro lado do retângulo vai ser exatamente igual à altura. Então, se eles falarem que te deram uma lata, te deram um cano, te deram uma garrafinha d'água que for, em formato cilindro, e eles pedirem para você quanto de tinta você vai gastar para pintar a lateral, quanto de papel você vai colar, por exemplo, num poste para deixar ele colorido na lateral, é 2πr vezes a altura. Esse R é o raio da circunferência. Então você vai ter que lembrar, ele vai te dar o raio da circunferência, ele vai te dar a altura. Você usa essa fórmula, você acha a área lateral dele. A área total, a superfície total é a área lateral, 2πr vezes h, mais 2 vezes a base. Pensando um pouco do porquê disso, a gente tem que a planificação do cilindro é um retângulo e 2 círculos. Se a gente calcular a área desses 2 círculos, 2 vezes a área da base, que é πr ao quadrado, mais a superfície lateral, que é o retângulo, a gente vai ter a área do retângulo e dos 2 círculos. Então a gente tem a área total do cilindro. Sabendo o volume, sabendo a área lateral e a área total, já está ótimo. Para o Enem está perfeito. Caso você queira se preparar um pouco melhor, porque a gente não sabe como que vai ser o Enem, tendo em vista que ele muda um pouco de ano para ano, é legal decorar como achar a altura tendo a geratriz de um cilindro oblíquo.
porque pode ser esse o ano que vai cair. Ou pode não ser, então escolha. Por último da aula do cilindro. Secção meridiana. Assim como o cilindro oblíquo, o Enem não cobra muito isso. E eu nunca vi cobrar. Então por que você traz aqui, Raul? Porque ele pode usar no exercício e tal. É mais para, se cair no Enem, vocês estarem um pouco familiarizados. Se é aquele conteúdo que você vê uma vez, que você vai dar uma revisada bem pequenininha, só que você vai dar mais foco em outras partes, porque são as partes que caem todo ano. Isso em matemática e nas outras matérias. Falando agora da secção meridiana. Primeiro, o que é isso? Nunca ouvi falar. Secção vem de corte. Meridiana vem de meio. Secção meridiana é um corte ao meio. Se você cortar o cilindro ao meio, você vai enxergar nele que vai formar um quadrilátero. No caso dos cilindros retos, formam um retângulo. No caso dos cilindros retos, forma um quadrilátero, normalmente um paralelepípedo. No caso dos cilindros oblíquos, vai formar sempre um paralelogramo. Raul, qual que é a diferença? No cilindro reto, ele vai formar um quadrilátero com 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Já no cilindro oblíquo, todos os ângulos vão ser diferentes de 90 graus. Por isso que um forma um paralelepípedo, lados paralelos, vai ter normalmente ângulos de 90 graus, e o outro um paralelogramo. Os ângulos vão ser diferentes de 90 graus. A gente tem como definição a região determinada pela intersecção do cilindro com um plano que contém um eixo. Em outras palavras, cortou o cilindro ao meio. Você vai achar sempre um quadrilátero. E o que é o mais importante da secção meridiana? Minha aposta nesse conteúdo, por que eu estou passando ele para vocês, não é nem pela área, mas eu vou ensinar vocês a calcular a área. É porque caso o Enem dê uma questão e fale que o cilindro é equilátero, você precisa saber desse conteúdo. Senão, muito provavelmente, você não vai conseguir resolver. Como que a gente resolve? Quando ele falar o cilindro é equilátero, a gente sabe, primeiro, que é um cilindro reto. Porque não existe cilindro oblíquo equilátero. Sabendo que o cilindro é reto, a gente tem que a base é 2 vezes o raio. Base do quadrilátero. Raul, por que 2 vezes o raio? Quando você cortou ele ao meio, um lado dele, ó, raio, do outro lado, raio. Então ele tem 2 raios, ele tem um diâmetro. Então um lado dele é 2 raios. Para ele ser equilátero, a altura, que é o outro lado desse quadrilátero, também tem que ser 2 raios, tem que ser igual. Então um cilindro no qual a altura vale 2 vezes o valor do raio, a gente chama ele de equilátero. Então, se ele chamou o cilindro de equilátero, a gente sabe que ele vai ter esse quadrilátero dentro dele. A altura vale 2 vezes o raio. Fica muito mais fácil, muito mais ágil para você calcular. Por fim, o último conteúdo dos cilindros, antes da gente partir para os exercícios, eu trouxe uns até um pouquinho difíceis, é a área dessa secção. Para calcular a área da secção meridiana, é igual você calcular a área de um quadrilátero. Lado vezes lado. Tá, Raul, mas por que ele não está lado vezes lado? Esse lado, a gente sabe que é 2 vezes o raio. Esse lado é a altura. Então, para achar a área da secção meridiana, é 2 vezes o raio vezes a altura. Por fim, a gente acabou a parte teórica do conteúdo de hoje. Alguém tem alguma dúvida?
algum questionamento, algo assim? Porque a partir de agora eu vou passar exercícios para mostrar para vocês como aplicar esse conteúdo. Lembrando que qualquer dúvida pode chamar a gente no grupo de matemática ou no de matemática e natureza, que a gente vai ajudar com os exercícios ou até com dúvida referente a essa aula mesmo. Eu vou passando os exercícios, qualquer dúvida é só chamar no chat. Primeiro, eu trouxe essa questão do Enem 2015 do caderno amarelo. É a questão 63 e pronto, já está sublinhado. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião no condomínio, a construção de uma nova cisterna. Cisterna é caixa d'água. A cisterna atual tem um formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Primeiro, o que eu sublinhei? O formato cilíndrico, porque ele indica qual figura a gente tem que calcular o volume. Deu a altura, ele não deu raio, ele deu o diâmetro. Por isso eu já coloquei aqui. Raio da cisterna atual, 2 sobre 2, porque o raio é metade do diâmetro. Então a gente tem que o raio dessa cisterna é 1 metro. O volume da nova e o mais importante, o que vai fazer vocês acertar a questão e não cair na pegadinha. Lá na pergunta ele fala qual deve ser o aumento. Então vocês têm que sublinhar, vocês têm que destacar essa parte, porque normalmente ele vai tentar te enganar com isso. Ele vai colocar outra opção sem ser o aumento e você vai acabar errando. Não é sempre, mas é bom se precaver. Primeira coisa que a gente faz, calcula o volume da cisterna. Calcula o volume. A gente tem o... Minto. Primeira coisa que a gente faz, a gente calcula o raio da outra cisterna. Por quê? A gente tem o volume. Minto. A gente vai calcular o volume da cisterna atual. Primeiro, a gente vai lá na fórmula que eu ensinei. Πr ao quadrado vezes a altura. Por que é πr ao quadrado vezes a altura? Πr ao quadrado, área do círculo, a altura do objeto. Então a gente vai substituindo. 3, que é o π, vezes 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 3. Então a gente tem que o volume dessa cisterna é 9 metros cúbicos. Inclusive, eu acho que eu coloquei isso daqui só para treinar a questão do volume de cilindro, porque não precisa. Para a gente resolver a questão, a gente pega o volume da outra cisterna. Qual que é o volume da outra cisterna? É a mesma fórmula e é 81 metros cúbicos. Então a gente coloca 81 metros cúbicos é igual a π, vale 3. Ao raio a gente não sabe, a gente quer descobrir. E a altura que também é 3. Então fica 81 é igual a 3 vezes raio ao quadrado vezes 3. Multiplicando os números, 81 é igual a 9r ao quadrado. Quando a gente passa o 9 dividindo, a gente fica que r ao quadrado é igual a 81 dividido por 9, r é igual a 3. Raul, acertei, é 3, mas não tem essa opção. Se tivesse, e você fosse todo alegre marcar, tinha errado. Ele quer o aumento. Como ele quer o aumento, a gente pega o raio antigo, que é 1, e o raio novo, que é 3. 3 menos 1 dá 2. O novo raio é 2 metros. Lembrei porque eu coloquei. Eu coloquei o volume da cisterna atual para a gente ver como que é diferente. Como a área do círculo é ao quadrado, quando você mexer no raio, o aumento vai ser muito grande no volume. Enquanto o raio de 1 era 1,
e ele tinha 9 metros cúbicos de água, 9 metros cúbicos é mais ou menos 9 mil litros. Na verdade, é 9 mil litros. É água pra caramba. A gente aumentou o raio dela em 1 metro. Em 2 metros. Foi de 1 para 3. Com 2 metros de aumento, a gente conseguiu 81 metros cúbicos. São 81 mil litros de água. Com apenas 2 metros de aumento na base. Sempre que você mexer no raio, o aumento ou a diminuição vai ser exponencial, vai ser muito grande. Ficar muito atento com isso no exercício, principalmente se for um exercício teórico. A próxima questão que eu trouxe também é do Enem de 2015 e é no caderno amarelo. Eu talvez não dê tempo de fazer a do Enem 2019, mas eu mando depois para vocês a resolvida certinha. Por que eu vou preferir fazer uma do Enem 2015 do que uma do Enem 2019? Essa daqui ele fala de índice pluviométrico. É algo muito recorrente no Enem. Lembra que eu falei para vocês a questão da conversão de unidades? Eu vou até colocar aqui no pente para vocês. Cadê? Share. Ah, Raul, por que você colocou não salvar? Vamos, ó, vou colocar aqui com 18. Ó, quilômetro, opa, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Pronto. Decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Raul, o que isso tem a ver com a aula que a gente está vendo? O que tem a ver com índice pluviométrico? 1 litro é bem aqui. Opa, meu mouse bugou. 1 litro é bem aqui. 1 decímetro cúbico. Isso aqui é passando 3. Meu mouse não está muito bom. Aqui é 1 centímetro cúbico. Putz. Isso aqui é passando 3 também. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. E aqui a gente tem o... Vixe, Maria. E aqui a gente tem o que mais cai nos vestibulares, que é a questão do metro cúbico. Certo. O que tem, Raul? Quando a gente tem 1 metro cúbico, a gente tem 1000 litros. Tá, mas o que isso tem a ver? A questão do índice pluviométrico, que está inclusive dita naquela questão, se a gente tem um quadrado de 1 metro por 1 metro e tiver um acúmulo de água de pra cá, 1 milímetro de altura, a gente tem 1 litro, a gente tem 1 litro de água naquele quadrado. É água pra caramba. Com 1 milímetro. Isso aqui tem mais um Mzinho. Aparentemente parece ser algo só para decorar, mas se a gente for tirar a área do paralelepípedo, que a gente aprendeu em algumas aulas anteriores, 1 vezes 1 vezes 0,121. Isso aqui é um zero também. Ou seja, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 milímetro, para calcular o volume de um paralelepípedo. A gente tem 0,001 metros cúbicos. Eu vou consertar esse mouse para as aulas futuras, tá, gente? Só nessa aula aqui que vai ser um pouquinho difícil de eu desenhar. Melhor. Vou pegar a caixa, colocar aqui 0,001 metros cúbicos. O que é isso? É
quando passa da esquerda para a direita, a gente multiplica aqui na reguinha de conversão. Como a gente está passando de metro para decímetro, esquerda para direita, porque litro é decímetro cúbico, a gente tem que isso é igual a 0,001, colocar um asterisco que eu não tenho o vezes, não tem vezes 1000, que dá 1 litro. Quer dizer, para cada milímetro de altura, você tem 1 litro. Voltando para o exercício, passar rapidinho para acabar a aula, ele fala tudo isso que eu falei e depois ele diz o seguinte, que em uma região, após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico, atenção, cilindro, de raio 300 milímetros e altura 1.200 milímetros, era de 1/3 da sua capacidade. Ele dá a aproximação para π e pergunta o índice pluviométrico. Primeiro, a gente calcula o volume da lata usando tudo em metros. Por que tudo em metros, Raul? É mais fácil para fazer a conversão e dar valores menores. Para não ficar aquela conta desse tamanho e depois você ter que cortar. Ajuda a não errar por um erro de conversão. Então a gente tem que o volume dessa lata é 3, o valor de π, vezes 0,3 ao quadrado, que é o valor do raio, 300 milímetros é 0,3 metros ao quadrado, vezes 1,2, que é a altura dela. Fazendo isso dá 3 vezes 0,09 vezes 1,2. Quando a gente resolver essas duas contas, dá 0,324. A gente fala, pô, chama o volume da lata, então é isso. Não. Ele disse que a chuva acumulou 1/3 dessa lata. Quando a gente pega o volume dela e divide por 3, dá 0,108 metros cúbicos. A gente não pode esquecer que 1 metro cúbico é 1.000 decímetros cúbicos. E 1.000 decímetros cúbicos são 1.000 litros. Eu escrevi o que eu tentei passar para vocês no Paint agorinha. E sabendo dessa conversão, a gente sabe que 108 metros cúbicos é igual a 108 não, 0,108 metros cúbicos vezes 1.000 dá 108 litros. Então a resposta dessa aqui é a letra D.